Mensagem de hoje: o novo nascimento. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, nos diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Este texto da palavra do Senhor nos fala que a nossa salvação depende inteiramente dessas três palavras: riqueza, misericórdia e graça. Graça esta que o Senhor, Ele nos concedeu através da sua morte, do seu sacrifício naquela cruz. Estávamos mortos, mas Deus quis nos salvar. Éramos escravos do pecado, mas Deus nos salvou. Estávamos presos, mas Deus nos alcançou. Estávamos perdidos no pecado, mas Deus nos achou. E é a mesma coisa que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 3 e o versículo 20. Ele ali demonstrou o pecado do homem e a necessidade da salvação. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31, ele revela a relação, a redenção, melhor dizendo, de Deus em Cristo. Paulo sempre começa com o estado perdido e morto do homem. Depois mostra o caminho da salvação. A palavra grega para misericórdia é eleus. Esta palavra aparece 238 vezes no Antigo Testamento, traduzidos a partir de 7 palavras hebraicas, e mais de 200 vezes ela é traduzida por chesed, o que significa misericórdia, bondade e fidelidade. Ela tem a ideia de amor leal e pactual. A misericórdia mostrada a outro ser humano é ilustrada lindamente na parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 37, onde o Senhor Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que encontra aquele homem à beira do caminho, aquele homem que estava ali ferido, machucado, e ele levou aquele homem ao médico daqueles dias, ao hospital daqueles dias, e ali ele cuidou daquele homem, ele pagou as despesas que aquele homem teve com a sua saúde. Então Jesus aqui nos fala sobre a misericórdia, que a misericórdia de Jesus para conosco é semelhante ao exemplo daquele homem samaritano. Sempre Paulo diz que Deus é rico em misericórdia. Que maravilha, Que maravilha sabermos que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Isso nos dá a entender a dimensão do tamanho, da profundidade do amor e da graça e da misericórdia que Deus tem para conosco. Embora o homem ele não consiga ter esta dimensão, esta quantidade de misericórdia, mas o nosso Deus, Ele é rico, diz a palavra de Deus, em misericórdia. A palavra rico no grego é plousios,
e significa abundante, né? Algo abundante, algo que não se esgota, né? Algo que não termina, algo que não acaba, algo que é longo, né? Então, nosso Deus é abundante em misericórdia. Fomos salvos por Deus, né? Fomos salvos porque Deus é rico, misericordioso e cheio de graça. A graça de Deus significa que não merecemos nada, né? Não merecemos nada. Às vezes as pessoas pensam que por uma bondade, um ato de bondade, um ato de bondade ou de caridade que venhamos fazer, isso nos dá o direito de acharmos que merecemos alguma coisa. Mas na verdade não, né? Isto que nós alcançamos de Deus, o que nós alcançamos e recebemos, é fruto da graça e da bondade e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, Paulo escreveu a respeito de nossa antiga natureza pecaminosa. Aqui ele está instituindo que não precisamos mais viver sob o poder do pecado. A morte de Cristo na cruz eliminou milagrosamente o castigo, fruto do pecado. Pela fé fomos declarados inocentes, não culpados perante Deus. Deus não nos afasta do mundo ou nos transforma em robôs. Ainda sentimos a inclinação para pecar e às vezes realmente pecamos. A diferença é que antes de nós nos tornarmos cristãos, éramos mortos no pecado e éramos escravos de nossa natureza iníqua, mas agora somos novas criaturas em Cristo. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, nos fala que agora nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. O que significa dizer esta palavra? Significa dizer que quando o homem, quando a mulher, ele olha para dentro de si e entende que precisa de uma vida nova, que ele precisa viver uma vida plena diante da vontade e do propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos, queridos, que não é a religião em si que leva o homem ou a mulher a alcançar a salvação. Não é. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele não desprezará a momento algum a um coração contrito, a um coração humilhado diante dEle. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que, mesmo tendo pecado, confessa e deixa a vida de pecado, o Senhor Jesus, Ele diz que este ou esta alcança a misericórdia, alcança a graça, alcança o perdão. Nós sabemos que Deus, quando Ele envia o seu Filho ao mundo, Ele envia porque o mundo estava em trevas, o mundo estava preso no pecado, na maldade, os homens se destruindo, matando, roubando, adulterando, pecando.
perdendo assim a essência, o temor, o respeito, a majestade e o poder do Deus Todo-Poderoso. Mas com tudo isso, Deus, por graça, por misericórdia, por amor, Ele enviou o seu Filho para que Ele viesse a este mundo com todo o amor, com toda a humildade. Ele viesse a mostrar ao mundo o caminho da verdadeira felicidade, o caminho da verdadeira paz, o caminho verdadeiro do Senhor. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Ele diz também mais que o mundo jaz no maligno. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que o sistema do mundo é mau, é pecaminoso. Tudo se puxa para o lado mau, tudo se puxa para aquilo que Deus não se agrada, para aquilo que Deus não quer que o homem faça, Ele quer fazer. A humanidade, quando ela perde o temor, quando ela perde o respeito a Deus, ela quer viver segundo a sua própria natureza, segundo a sua própria vontade. Mas Deus nos chama a viver uma vida segundo a sua vontade. Ele nos chama a viver uma vida de arrependimento. Ele nos chama a olhar para dentro de nós, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas e buscar nele a cada dia viver uma vida nova, a cada dia entregando a nossa vida nas mãos dele e deixando com que ele venha transformar o nosso caráter, ele venha transformar o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, para que nós venhamos a cada dia nos parecer mais e mais com este Deus que nos ama com um amor incondicional. Eu quero dizer para você neste momento, Deus tem um propósito, tem um plano para a tua vida. Não são as tuas decisões, não são os teus pensamentos que são mais importantes, não é a maneira como que você quer viver que é mais importante, não. Mas o mais importante é a maneira, é o propósito, é o querer de Deus estabelecido desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia, diz a palavra. Ele já sabia qual seria o teu nome. E ele já havia estabelecido um plano. Ele já havia estabelecido um projeto para a tua vida. Um projeto de vitória. Um projeto de vitória para que você neste mundo tenebroso, neste mundo mau, de tanta malícia, de tanta maledicência, de tanto pecado, de tanta maldade, de tanta corrupção, Ele estabeleceu para mim e para você que nós viéssemos ser luz neste mundo. Jesus disse: vós sois a luz deste mundo. Porque a partir do momento que nós vivemos uma vida de arrependimento, buscando a graça, buscando o perdão, buscando viver a vontade de Deus, você se torna uma luz de Deus aqui nesta terra. Pense nisso, reflita nisso, pense o quanto o Senhor Jesus, Ele te ama, o quanto Ele fez, o sacrifício que Ele fez, o sangue que Ele derramou, para que você seja um homem feliz, uma mulher feliz, vitoriosa, e no futuro bem próximo, quando Jesus voltar, Ele quer levar você com Ele, para morar eternamente com Ele no céu.
quando ele ressuscitou ao terceiro dia, quando ele subiu ao céu diante dos olhos dos seus discípulos, ele ia subindo e todos olhando nele. Apareceram dois anjos e disseram: por que olhais? Porque esse que vocês estão vendo subir, ele irá voltar. Ele irá voltar para buscar os seus escolhidos. E o Senhor Jesus já havia dito: eis que eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Deus tem um lugar, Deus tem uma glória preparada, diz a palavra do Senhor, para aqueles que está disposto a amar, que está disposto a viver não segundo a sua própria vontade, ao seu próprio eu, ao seu próprio ego, ao seu próprio orgulho humano, mas está disposto a cada dia a se humilhar e a querer, a decidir colocar o seu plano de vida na direção do propósito e da vontade do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte, mais profundo em teu coração. Que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, a tua vida, e que você seja uma luz neste mundo. Que você possa cada dia se aproximar mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desta mensagem da Palavra de Deus, eu quero te pedir um pequeno favor. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é importante para você, e assim ele vem estar mostrando essa mensagem para mais e mais pessoas serem edificadas. Eu te agradeço e que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém.